De novo, quando a gente fala da apometria, uma das funções é auxiliar na mudança de consciência. Porque assim, a apometria ela não vai mudar a sua vida. O que a apometria vai fazer é abrir um espaço, abrir uma ponte na qual, quando você investe, né, quando você se propõe a se conectar com essa ponte, com essa conexão, né, entrar nessa conexão e mudar de frequência, mudar de vibração e se permite enxergar a vida de forma mais ampla, isso vai fazer com que você se redirecione espiritualmente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos aqui para falar de apometria e direcionamento espiritual, né? Ou a falta do mesmo, né? Ah, é muito comum, né? As pessoas nos procuram, né? Quando muitas vezes no meio dessa crise de identidade, no meio da crise de fé, no meio desses, muitas vezes o processo de impacto, né, da vida, né? Os impactos da realidade, quando as pessoas precisam lidar com o modo como a vida funciona, né? Quando elas precisam enxergar a vida como a vida é. E nem todo mundo, né? Nem todo mundo é lapidado para isso. A gente muitas vezes acredita que está no controle, às vezes a gente acredita que a gente está fazendo a coisa certa e se dá por conta de que o que a gente acha que é certo necessariamente não o é o tempo todo, ou é até certo ponto da vida. E o que o trabalho com a apometria tem a ver com isso, né? De novo, quando a gente fala da apometria, uma das funções é auxiliar na mudança de consciência. Porque assim, a apometria ela não vai mudar a sua vida. O que a apometria vai fazer é abrir um espaço, abrir uma ponte na qual, quando você investe, né, quando você se propõe a se conectar com essa ponte, com essa conexão, né, entrar nessa conexão e mudar de frequência, mudar de vibração e se permite enxergar a vida de forma mais ampla, isso vai fazer com que você se redirecione espiritualmente. A gente pode pensar da seguinte forma: imagina que você está dentro de um carro, talvez esteja numa temperatura sem ar-condicionado e numa temperatura onde está começando a embaçar muito o vidro internamente. E chega uma hora que está tão embaçado o vidro do carro e você não tem muita certeza do que tem à frente do veículo, à frente do caminho, né? E isso obriga a mudar a sua maneira de dirigir, e dependendo de onde você está, não tem como parar, você tem que continuar, né? Não sei se vocês já passaram por esse tipo de situação, mas assim, para quem já passou por isso, imagina lá que o vidro está muito embaçado, né? Também poderia ser uma tempestade, né? Coisa que muitas vezes também acontece quando está caindo mas não uma chuvinha, né? Mas imagina aquela chuva homérica, aquela coisa surreal, né? E você não está conseguindo enxergar mais do que 2 metros para frente do veículo, né? Que também é uma outra situação semelhante. Mesmo com o GPS, né? E vamos imaginar ainda que no meio dessa chuva caiu o sinal do GPS, né? Você só sabe que tem uma estrada na tua frente, tu tem que seguir. O que ocorre? Tu imagina o que a apometria faz, né? Vamos tentar pegar essa figura de linguagem. Ela não vai fazer parar de chover.
Mas a apometria vai ajudar você a talvez relaxar a sua visão o suficiente para você conseguir perceber com uma porcentagemzinha um pouco melhor, com mais clareza, né, o que está vindo à frente. Então vamos dizer que se você estava tendo uma visão de 2 metros para frente, quem sabe com alguma sorte, né? Porque eu digo, a apometria não é uma coisa mágica, a apometria ela abre um campo. Esse campo de possibilidades melhora as possibilidades que você já tinha. Então, se você estava vendo 2 metros para frente, e porventura, né, com o trabalho apométrico, você consegue enxergar 4, 5 metros para frente, né? Você consegue pelo menos ficar mais calma, mais calmo, ali naquele momento de aflição, conduzindo, e fala, não, mas eu sei que é por aqui que eu tenho que ir. Supostamente isso é uma vantagem, porque pelo menos garante, né, que de alguma forma, se você não está em desespero, isso te deixa mais próxima de sentir que essa é a melhor opção que eu tenho, que é continuar indo nesse caminho. Lógico, numa condição de chuva, numa condição embaçada, numa condição que não tem ar-condicionado, numa condição que de repente está muito frio, né? Enfim, todas essas coisas. Óbvio que de qualquer maneira você já vai dirigir de forma mais atenta, vai conduzir de uma maneira, enfim, uh, mais reservada, sobretudo, né, para não causar acidente, né, sobretudo para não escorregar na pista, não patinar. E o que a apometria faz é justamente te deixar mais atento, mais atenta aos sinais, às percepções e aquilo que a sua visão naturalmente é capaz de mostrar. E talvez até mesmo em alguns momentos te deixar um pouco mais intuitivo ou intuitiva, né? Se isso já for um adágio da sua natureza. E simplesmente isso, embora seja uma pequena diferença, e às vezes uma diferença mínima, mas talvez só isso já seja o suficiente para fazer com que você vá mais longe de forma mais saudável. E não corra o risco de talvez entrar num desvio ou numa curva, ou simplesmente parar em algum lugar que você nem sabe se vai encher de água ou não, né? Sim, conforme o tipo da tempestade e o lugar onde você se encontra, né, o veículo está. E o que a apometria faz é justamente isso. Por conta dessa pequena diferença, isso justifica o trabalho com a apometria? Olha, para algumas pessoas sim, para outras também, para outras nem tanto, porque realmente depende da necessidade de cada uma. E às vezes a apometria simplesmente vai fazer com que você, no meio desse perrengue, olhe para o lado, enxergue que tem um outro caminho, talvez até pode ser um desvio, mas que talvez seja um caminho mais seguro. Ou que talvez você perceba, mesmo sem o GPS, né, mesmo com aquela chuvarada ou com o vidro embaçado, que, opa, tem ali um terreno, tem um posto de gasolina, tem um lugar que eu nunca parei, mas talvez aqui no meio da chuva, ou no meio do, né, enfim, enfim, da neblina, ou seja lá do que for, talvez eu possa parar nesse ponto. E talvez a apometria sirva simplesmente para isso, para fazer você perceber que existem alguns lugares, alguns momentos, de alguns pontos onde, quando você assume o poder sobre o seu direcionamento, você decide se você para, se decide se você vai em frente, se você assume riscos, e você entende que a pessoa responsável pelo seu processo evolutivo é
a pessoa que você enxerga no espelho todos os dias de manhã, provavelmente. Então, o trabalho com a apometria, ele não é um milagre, mas ele é uma expansão da consciência. O trabalho com a apometria vai te auxiliar, dar ferramentas, e conforme o terapeuta, claro, talvez inserir aí florais, talvez inserir mandalas, talvez inserir aromaterapia, talvez inserir alguns outros tantos elementos, enfim, conforme a necessidade e conforme o perfil de cada pessoa que é atendida. E nisso, a apometria funciona muito bem como uma terapia de apoio, mas a gente tem que lembrar, quem está no comando, quem está guiando o veículo, quem está, né, na direção, né, dessa viatura, é você. O que a gente faz é talvez agregar alguns elementos, dar algum suporte e, dentro do possível, te deixar mais estável para que aquilo que possa ou deva ser feito na sua vida caiba única e exclusivamente a você. Independente de família, independente de egrégora, independente de grupo espiritual, independente do trabalho, independente da religião, independente de qualquer outra pessoa. E é muito comum vir aquela pergunta, ai, mas isso aí não é egoísmo, né? Pergunta básica, né? Então, se você está fazendo o bem para outra pessoa, em detrimento de fazer o mal a si mesmo ou a si mesma, isso realmente é fazer o bem? Se você assume um prejuízo em detrimento de outra pessoa, e sobretudo se essa outra pessoa não evolui, você não está fazendo bem para outra pessoa. Você só está se fazendo mal. E, inclusive, está fazendo mal para outra pessoa, porque se ela teve uma vantagem e não evoluiu, significa que você fez o mal duas vezes, porque você fez o mal para outra pessoa que deixou de evoluir com os erros dela e fez o mal para você mesmo ou você mesmo, né? Se colocou em prejuízo, em detrimento, né, de alguém que talvez não vai nem reconhecer os seus esforços. Então, nesse planeta em que a gente está, às vezes é necessário a gente errar e deixar o outro errar, porque também é uma forma de sair da Matrix. Também é uma forma de reconhecer as nossas ilusões e desilusões, né? E o trabalho com a apometria é isso, é auxiliar cada um a tomar consciência também da sua condição individual, do seu processo evolutivo. Bom, né? A gente não vai desenvolver tanto agora não, né? Isso também tem uma relação lá com Netuno em Áries, né? Que é essa coisa do se sentir perdido, né? Perdida com essa questão da espiritualidade, do uso da nossa espiritualidade nesse momento, né? Viver a individualidade de cada um por meio da espiritualidade de cada um é algo bastante desafiador, porque falando em termos de espiritualidade, a gente tende a ir para uma coisa de rebanho, né? E Netuno em Ares fala dessa espiritualidade em que, de duas uma, ou a gente vai seguir um líder espiritual, ou a gente vai se voltar a viver para a nossa própria espiritualidade, né? Posso dizer que eu trabalho com a apometria também para fazer alguns cortes de conexão com essas dependências, né? Assim, se você quer viver sua própria espiritualidade, eu vou dizer que você está no lugar certo. E se quiser auxílio para isso, se entender que é possível, né? Enfim, se achar né, que a gente pode ajudar, estamos aqui para isso, né? E o processo é esse. Entre em contato, né? Enfim, manda mensagem, enfim, entra aí, segue nas redes. Se gostou desse conteúdo, dá seu joinha aí, enfim, né? Enfim, dá uma clicada aí. E vem com a gente também para os próximos vídeos, né?
Basicamente isso. Bom, vamos que vamos, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? E vem com a gente.